Olá pessoal, Eduardo Elias aqui para mais um vídeo da série do T4, que é o Tetra 4, o detector de monitoramento contínuo que a gente está apresentando aqui. E esse é um vídeo que nós vamos falar do recurso do TWA Resume, ou resumo do TWA. Primeiro vamos explicar um pouquinho do que é o conceito do TWA, né? Eu vou falar também um pouquinho aqui do STEL, porque eu não vou deixar de falar do STEL e do TWA. Então, isso são recursos de higiene ocupacional, né, recursos de medição ocupacional para os gases tóxicos. Então o STEL, né, e muita gente chama de STIL, mas é o STEL, que é uma sigla, né, e ela diz Short Term Exposure Limit, ou seja, é o limite de exposição de curto tempo, de curto período, que é de 15 minutos. E o TWA, que é o Time Weighted Average, né, que é a medição da jornada de trabalho, no nosso caso aqui no Brasil, de 8 horas por dia, né, em média. Então, o que acontece, pessoal? Esse detector, o T4, assim como o Gaspro e outros, né, da Qualcomm, eles têm esse recurso das médias ponderadas, dessas médias para higiene ocupacional, para fins de gestão de monitoramento dos riscos tóxicos, né, que os funcionários estão expostos, e eles têm esse monitoramento. E também tem alarmes. Então, esse detector ele tem alarme sonoro, visual e vibratório. Só? Não, já é bastante, são 3. E ele tem mais 2 alarmes, que é o STEL e o TWA. O STEL, resumindo aqui, se o funcionário ficar num período de 15 minutos exposto acima da média de monóxido de carbono, por exemplo, o detector vai alarmar e vai mostrar aqui STEL. Ele tem que fazer o que então? Esse funcionário tem que se afastar do ambiente, né, contaminado, ficar pelo menos 1 hora e voltar. Ok? Então esse é o STEL. O funcionário pode ficar, se der o alarme de STEL, que ele ficou 15 minutos acima da média, ele tem que se afastar por 1 hora, pelo menos 60 minutos, e voltar. E na jornada de trabalho dele ele pode fazer isso 4 vezes. Então você pode ter 4 períodos, né, de 15 minutos de exposição com intervalo de 1 hora. Esse é o máximo, falando do STEL, que o alarme STEL tem aqui. Mas o TWA e o TWA Resume, que nós vamos explicar aqui, é uma função fantástica. O que é o TWA? Também é a mesma média, só que da exposição da jornada de trabalho. Se o detector alarmar e aparecer aqui TWA, então o funcionário não pode mais naquela jornada de trabalho continuar exposto, ele tem que voltar somente no outro dia, né? É no mínimo 12 horas para ele voltar e poder trabalhar naquele local. A gente costuma falar, é 24 horas, né? Então se hoje é 11 da manhã e aí o funcionário teve um alarme de TWA, né, falando no caso extremo aqui, ele só pode voltar 11 da manhã do outro dia. Não, no mínimo 12 horas, no mínimo 12 horas, mas ou seja, o turno dele é menor que isso, ele vai acabar voltando realmente só no outro dia, tá? Mas não é necessariamente 24 horas. Então ele volta no outro dia, né, pro turno dele, porque aquele dia ele já alcançou o máximo aí que podia ficar exposto com esse alarme TWA. E o TWA Resume, eu vou ligar o detector aqui, esse resumo do TWA, o que é, né, pessoal? Quando o detector ele ligar, então assim, o que acontece com alguns aparelhos? Na verdade, com a maioria dos aparelhos, ó. Esse aparelho perguntou aqui, ó, retomar? Eu vou retomar. Sim. O que algumas pessoas reclamam para nós, alguns clientes, né? Que eles começam a medição da jornada de trabalho, por exemplo, 7 da manhã, ok. Começam a medição. E eles estão acompanhando a medição, inclusive para fins de higiene ocupacional. São poucas empresas que fazem isso, mas fazem. E aí quando chega no período da hora do almoço, o funcionário desliga o detector, e aí quando ele liga de novo na volta, perdeu, quer dizer, ficou registrada a média, né, só daquele período. Depois tem que começar tudo isso de novo. E aí depois para calcular a jornada de trabalho dá um trabalhão, porque inclusive tem que jogar isso para o software e tal. Então o que é o TWA Resume? O TWA, esse resumo do TWA, você pode começar a sua jornada de trabalho. Aqui ele está perguntando se eu quero fazer o 0, tá? Só para vocês saberem. Que o 0 é um outro vídeo, né? Mas enfim. Começou a jornada de trabalho, trabalhou,
Fez uma pausa para o almoço, por exemplo, pode desligar o equipamento. Aí quando voltar do almoço liga, escolhe retomar, ele puxa aquela média que estava sendo, né, analisada ali, monitorada, continua a exposição ocupacional, continua medindo, e quando desligar, aí você teve a exposição do período todo. Esse é um recurso só do T4 e do GasPro, né, ou GasPro, que é o equipamento com bomba, e eles são exclusivos da Cralcom e ajudam muito na gestão da higiene ocupacional. Então nós, profissionais da segurança, né, como eu também sou, a gente que faz gestão, estuda e monitora os riscos atmosféricos, né, e estuda a exposição ocupacional dos nossos funcionários a esses riscos, esse recurso é importantíssimo. Resumo do TWA. Monitora, consegue desligar, fazer uma pausa e depois retomar e aí ter a jornada completa, e no outro dia, quando você ligar de novo, é só você não retomar. E aí você não retomando, começa uma nova jornada de trabalho e de medição à exposição ocupacional. Beleza? Então esse é um chamado para os higienistas, mas aí para todo mundo que é do SESMIT e que faz o monitoramento, que é controlar os riscos ocupacionais utilizando o resumo do TWA. Contem com o T4 que ele vai ajudar bastante nesse sentido, para vocês poderem fazer uma gestão melhor dos riscos ocupacionais. Beleza? Obrigado mais uma vez, pessoal, e vamos para o próximo vídeo. Abraço!